palavra é tua, o podcast do Sindicato dos Jornalistas. Hoje, na segunda entrevista do mês do jornalista, recebe Liliane Pereira. Liliane, que é jornalista diplomada, pós-graduada em produção e revisão textual, atua como repórter e apresentadora na TV Record há 3 anos, esteve por 8 anos no Grupo RBS, atuando como assistente de jornalismo, obituarista, editora de capa em GZH, colunista do Diário Gaúcho e editora e apresentadora do Notícia na Hora Certa. E dona da risada, gargalhada mais gostosa da televisão do Rio Grande do Sul. Isso não foi combinado. Não foi. Seja bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. No Sindicato dos Jornalistas, que é a tua casa. É, sim, a casa de todos nós, né? A gente tem que dar muita importância para ter um lugar que nos acolha, onde a gente possa também falar das adversidades que a gente passa no jornalismo. Até porque quando acontece alguma coisa muito grave, a gente sempre pensa para quem a gente pode se reportar e acaba que o sindicato é esse lugar, né, de acolhimento também. Exatamente. Bom, começa contando então um pouco sobre o início da tua jornada. Tu encontrou o jornalismo ou o jornalismo te encontrou? Como é que isso aconteceu? A menina Liliane já queria ser jornalista? Eu gostei da tua pergunta, porque acho que ela define bem. O jornalismo me encontrou. Ótimo. Porque quando eu era criança, adolescente, eu queria ser médica. Algumas frustrações financeiras que não me permitiram. Porque é muito barato fazer medicina, mesmo quando tu passa na federal, né? Claro, é uma ironia, né? Cheguei a conseguir passar numa faculdade particular, mas era extremamente inviável cursar, né? Era um valor muito alto. Então eu guardei aquele sonho numa caixinha e fui procurar outras possibilidades. E aí eu sempre gostei muito de ler, de escrever, de livros, literatura e tal. Aí meu pai até sugeriu pra mim que eu fizesse letras. Aí eu entrei pra faculdade de letras e aí na metade da faculdade comecei a perceber que eu tinha assim uma atração pela área da comunicação. Aí tranquei, fiz um curso técnico em publicidade. E aí comecei a descobrir que a área do jornalismo era um caminho interessante que me agradava. E aí fui. A primeira vez que eu entrei na faculdade de jornalismo foi na Unicinos e eu fazia uma cadeira que era o que dava para pagar. E aí depois eu fiquei sabendo que tinha uma prova na Uniriter que se eu fosse bem eu ganhava 50% de bolsa, né? E os outros 50% aí tinha que correr atrás, né? Deu certo, passei, fiz a prova. Só que todo semestre eu tinha que ter, se eu não me engano, era 80% de aproveitamento em todas as cadeiras. E eu tinha que fazer todas as cadeiras todos os semestres, né? Então, foi assim que eu consegui fazer a faculdade de jornalismo. Com meia bolsa, baseado no meu desempenho, que tinha que ser sempre acima de 80%, até o final, para conseguir realizar esse sonho. E foi resumidamente assim, olha que não é sempre que eu consigo ser resumida ainda. Falei da risada, não falei? Não, essa risada hoje vai estar aqui presente, vai animar, tá? Essa risada anima tudo e a todos. Ou quase todos. Lili, e essa vida, né, de estudante, tu já trabalhava, tu fez estágio em comunicação, como é que tu entrou efetivamente na área? Como é que tu começou? Teu primeiro trabalho foi na RBS? Sim e não, porque quando eu fazia faculdade de jornalismo, eu procurei um estágio, alguma vaga de assistente e não encontrei nenhuma porta aberta. Então eu tinha um colega que trabalhava, um colega da faculdade, que trabalhava no telemarketing da RBS, vendendo assinatura de jornal. Eu sabia, porque eu já tinha alguns amigos que trabalhavam lá, que a RBS tem, né, ainda por hábito fazer seleções internas, né? Antes de colocar na rua as vagas, fazer aquela seleção interna para os interessados. E aí eu pensei, bom, é aqui que eu vou. Vou entrar na empresa e vou tentar internamente chegar até a vaga que eu quero um dia, né, na redação, enfim. E aí fiz isso. Foi bem sofrido, porque eu não sei vender nem 1 grama de arroz. E aí eu tinha que vender assinatura de jornal. O jornal, lembro que foi na época em que, foi em 2012, e tinha tido um temporal, um ciclone em Santa Catarina. E eu tinha que vender jornal para Santa Catarina. E aí as pessoas começavam a me contar da situação que elas estavam. Eu ficava com dó, eu não conseguia ser a pessoa que insistia em vender uma assinatura de jornal. Então eu virava psicóloga da pessoa que eu estava tentando vender uma assinatura e não vendia nada. E aí eu já estava chegando nos 3 meses do período de experiência, não tinha vendido nada, e aquilo fazia parte da trajetória que eu tinha traçado de estar dentro da empresa para conseguir outras funções um dia. Começou a me bater um pavor, me deu uma crise, eu fiquei assim com os ombros doloridos, duros. E aí eu fui no
no médico ali, me deu uma injeção de relaxante muscular. Aí eu fiquei um dia sem ir trabalhar. Aí eu fui, no outro dia levei o atestado pra minha supervisora e eu disse pra ela, olha só, eu tô assim porque eu tô muito nervosa, porque eu tenho um sonho de estar aqui dentro como jornalista e tal. Eu falei tudo pra ela e disse assim, por favor, acredita em mim e me leva pra um setor que eu não preciso vender. E aí ela, né, muito séria assim, né, eu pensei, bom, né, ou ela vai me demitir, ela vai me levar pra um setor. Deu certo. E aí acabou, então, eu fui transferida para um setor que ajudava os entregadores a encontrar o endereço dos assinantes, então eu não precisava mais vender. Aí eu fiquei mais tranquila, consegui seguir o plano e assim foi. Ali eu era operadora de telemarketing, aí depois eu fui para um setor administrativo nos classificados, quando ainda tinha, né, aquele caderno enorme de classificados, e depois consegui finalmente ir para a redação. Levou acho que uns 2 anos, mais ou menos. Aí fui para a redação como assistente de jornalismo. Aí fiz várias funções. Trabalhei em várias editorias como assistente de jornalismo, inclusive como obituarista, né? Que a gente estava falando aqui antes. Você vê assim, nossa, mas é tão triste. Eu disse, olha, que aprendizado é tu escrever o obituário de uma pessoa. Porque não existe uma maneira melhor de tu aprender a escrever, ou assim, uma das melhores formas de tu aprender a escrever do que fazendo o obituário de alguém. Porque o jornalismo, afinal de contas, é nós contarmos a história das pessoas. Sim. E aí, nesse momento, tu tem a oportunidade de escrever sobre a vida inteira de uma pessoa de uma maneira resumida e ainda aprender, refletir sobre a vida. Porque aí tu começa a pensar em ti, nos teus familiares, mas de um jeito que é justamente o jornalismo te proporciona. Porque tu pensa assim, eu comecei a refletir o que eu sei sobre os meus pais, por exemplo. Se eu tivesse que escrever um obituário sobre alguém da minha família, eu saberia dizer onde eles estudaram, a cidade que eles nasceram, as coisas mais marcantes da vida pelas quais eles passaram. Então, além do aprendizado no jornalismo, ainda me gerou uma reflexão que eu considero bem importante de pensar sobre a vida das pessoas que eu gosto e o quanto eu sei sobre elas, se eu tivesse que escrever, né, olha só, eu nunca tinha texto pensado. pós-morte. Que bárbaro isso. Então, eu gosto muito de contar que eu fui obituarista pelos 2 aprendizados que eu achei assim bem marcantes para mim. Isso de contar histórias, Liliane, eu sou meio suspeita nessa entrevista porque eu sou fã da Liliane Pereira. Ai, ela imagina. sabe disso. Eu sou fã. Imagina. Assim, como contadora de histórias, porque essas histórias que tu contavas ali de alguém que já se foi, e hoje tu faz esse trabalho, e muito bem feito, de contar histórias das pessoas, nas comunidades, aquela família que está sofrendo porque, afinal de contas, ela está sem água porque tem um esgoto a céu aberto lá, ou está jorrando água potável ali, ela não tem água, ou ela está sem luz, ou o filho daquela mãe foi morto numa troca lá, uma bala perdida, sei lá, enfim, são histórias que trazem essa função nossa de sermos contadores de verdades, né? Como é que tu te sente assim de passar dessas histórias, né, que eram os obituários, para essas histórias de hoje? Sempre que eu conto uma história, eu sinto que é isso que me faz ser apaixonada pelo jornalismo, apaixonada pelo que eu faço. Porque eu sempre gostei de ouvir, de ler e de contar histórias. E eu entendo que no jornalismo a gente tem a possibilidade de fazer isso de uma maneira que mude, nem que seja um pouquinho, a vida daquela pessoa. Porque quando a gente conta, por exemplo, algo simples, que uma linha de ônibus não vai mais existir, a gente está dando uma informação que é importante para quem pega aquela linha de ônibus. Né? Para quem não pega, não faz diferença, sabe? Mas é quando eu falo do preço do ovo. Eu estou dando uma informação importante para a pessoa, para a família, que usa aquele ingrediente diariamente. Então, cada coisa que a gente fala muda a vida de alguém, sob alguma perspectiva, e isso me faz acreditar no jornalismo, né? Em dar a informação, e me alimenta pessoalmente também, porque eu também consumo essas informações, né? Não só do veículo em que eu trabalho, de outras mídias também, e isso me faz sentir bem, me faz sentir cumprindo não só o meu dever, né, como jornalista, mas uma missão pessoal mesmo. E isso também tem a ver com quando eu falei assim, que eu passei a refletir sobre as coisas que eu sei a respeito da minha família, né, das pessoas que me rodeiam. Isso também me faz pensar
no quanto a minha sensibilidade pessoal influencia também. Sim. Porque eu não posso chegar para entrevistar uma pessoa que ganhou na loteria com a mesma abordagem que eu chego numa pessoa que acabou de perder um filho. Então, a nossa bagagem pessoal, ela também é muito importante no nosso trabalho. Acho que em todas as profissões, né? Então, mas falando do jornalismo, às vezes a gente vai assim, como diz aquele ditado, assim, do céu ao inferno, né? Teve um dia que eu tava fazendo uma matéria sobre uma orquestra, e aí de repente recebi aquela mensagem: olha, acabou de acontecer uma chacina num bairro X, tu vai ter que ir pra lá. E aí eu chego, aquilo acabou de acontecer, os corpos no chão, a polícia chegando, os vizinhos apavorados. Então, imagina, é uma troca de sintonia ali muito grande, né? Sim. E a gente tem que ter esse equilíbrio, essa reflexão e o tato para falar com as pessoas da maneira correta e no momento certo, né? Porque não dá para chegar de qualquer E jeito. esse equilíbrio tem que ser também, principalmente, né, um equilíbrio emocional. Exatamente. E aí a gente chega num Pra não ponto adoecer importante. A gente chega num ponto importante que também tem sido uma reflexão que eu tenho feito a respeito da saúde mental dos jornalistas. Exatamente. E do quanto as empresas precisam se importar com isso. Porque não é fácil tu lidar com assuntos com essa temática violenta, né? Porque a gente sabe que lá na Record existe uma abordagem de notícias mais factuais e voltadas para a área criminal. A área criminal. Então, são perfis jornalísticos, né, que as mídias escolhem, e quando a gente trabalha, a gente precisa ter essa ideia de que é assim que funciona e que a gente vai abordar esses assuntos, e tu tem que estar preparado para isso. E tu pode não estar logo... Eu, particularmente, não estava há 3 anos atrás, quando eu comecei. E aí eu fui me dando conta de que eu precisava trabalhar isso, porque eu tenho um filho de 5 anos, por exemplo. Toda vez que eu chegava para dar uma notícia sobre uma criança abusada, assassinada, torturada, aquilo mexia muito comigo. E mexe ainda. Só que eu tive que aprender a lidar com as minhas emoções de uma maneira que eu pudesse ir para casa e deixar aquilo na redação, numa caixinha do trabalho, e não levar para casa. E não é fácil. Não, isso tudo é muito difícil e na verdade, né, o que até aqui no Rio Grande do Sul, um exemplo onde quando a Record veio para cá, ela trouxe esse tipo de jornalismo que nós não tínhamos esse hábito, né? Então, eu, por exemplo, que entrei na Record há 14 anos, a primeira vez que eu fui editar uma matéria com tudo cheio de sangue e parede de casa com furo de bala e tal. Eu fiquei muito chocada. Eu me lembro que, em seguida, entrou uma colega também, que hoje ainda está lá, e nós estávamos ali para editar uma questão de uma mãe que estava com os seus 2 filhos e um carrinho, e naquela época meu filho era pequeno, um filho na mão caminhando e o outro no carrinho, e um caminhão desgovernou e matou a criança do carrinho. E assim, a criança que estava na casa e morreu queimada. E aí, nós que somos mães, né? A gente sempre fica, claro que fica, mas tem que aprender a deixar na casinha ali. Só que hoje em dia, nós já conseguimos ver esse tipo de notícia em outros veículos de comunicação. Aí é onde eu quero puxar a reflexão da nossa saúde mental. Por isso que é tão importante que todos os veículos de comunicação tenham essa preocupação com os seus colaboradores que lidam com esse tipo de notícia. Porque a gente deixa na caixinha do trabalho, mas a gente precisa que alguém cuide dessa caixinha, desse ambiente, né? De como as coisas têm que estar funcionando, de quanto é importante uma pauta estar bem estruturada, quanto é importante a abordagem da produção que te liga, do chefe que fala contigo, porque tu tá indo do céu pro inferno o tempo inteiro. Isso dentro da redação e fora da redação. Fora da redação, vocês ainda ficam mais, né, perto de tudo isso. Mas nós lidamos com assuntos muito cruéis, muito difíceis. Então, quem está na ponta dessa história é o editor-chefe, é o chefe de reportagem, é o gerente, é o chefe de redação. Todos têm que ter essa sensibilidade que o repórter, ele precisa ter um acolhimento. E se o repórter for... Então, consequentemente, o editor tem que dar esse acolhimento para o repórter, né? E essa estrutura precisa funcionar em todos os veículos de comunicação. Porque senão nós vamos ter profissionais doentes. É isso, porque cada vez mais as pessoas querem ver o quê? É o sangue, é o que deu errado, é o que deu problema, é o sequestro, é a violência.
e por aí vai. Bom, quando eu concordo contigo que o sistema todo precisa funcionar para que a gente trabalhe também a saúde mental, porque eu acredito que essa saúde, a nossa saúde de maneira geral, ela é um dos pilares que nos faz trabalhar melhor ou de ter problemas, né? Ou que nos faz ter problemas. Então, eu entendo que a gente precisa fazer a nossa parte, nos cuidar, né? A gente tem que estar com a saúde em dia. Eu recomendo sempre a terapia, acho que é algo muito importante para todos nós. Todo mundo tem questões que precisam ser resolvidas, tendo relação com o trabalho ou não. E isso, há muito tempo me gera essa reflexão. Acho que eu comecei a pensar mais sobre isso justamente quando eu estava na faculdade. Porque aí eu tinha a pressão de estudar, trabalhar, ter um número X de aproveitamento de notas, mostrar o trabalho que eu tinha que mostrar, porque eu tinha aquele plano de carreira dentro da minha cabeça. E aí no trabalho, tu percebe que muitas vezes tu não tem um apoio, porque falta às vezes a comunicação dentro da própria empresa de comunicação. Porque muitas vezes a vida é tão corrida que tu não tem tempo de conversar com as pessoas que são tuas colegas de trabalho e que também passam tanto tempo do dia delas ali quanto tu. E aí eu comecei a sentir isso, que quando a gente tem mais afinidades no trabalho, essa correria toda ela também se torna mais leve. Claro. Então é importante tu ter nem que seja 15 minutos para tu interagir com os colegas. Exatamente. Porque senão tu te sente sozinho dentro de uma empresa que tem centenas de funcionários. Então, e eu acho que as empresas estão abrindo os olhos para isso aos poucos. E isso é muito importante. A gente precisa falar sobre a saúde mental e precisa exercer isso, colocar em prática isso dentro das empresas. Porque, na verdade, né, como a questão da saúde mental é uma coisa que não é palpável, né, às vezes ela é mal interpretada. Exato. Ai, que de novo a fulana já tá... Não, só um pouquinho, né? Então, e aí isso faz parte, e aí vou dar um serviço aqui do nosso trabalho no sindicato. Nós criamos uma parceria junto ao CIMERS e ao Escritório de Direito Social para entrar nos veículos de comunicação. Nós vamos ter uma reunião com os sindicatos patronais, com o sindicato patronal, né, com os representantes das empresas, para falar sobre saúde mental dentro dos veículos de comunicação, né? Isso é muito importante. A gente precisa desmistificar toda essa história de que é bobagem, né? As coisas acontecem e a gente precisa saber lidar melhor com tudo isso. Afinal, somos mães, somos filhas, somos profissionais. Isso tudo dá trabalho, né? Isso pra mulher dá mais trabalho. Dá, né? Não é à toa que a gente tem uma carga de trabalho muito maior que a do homem, já dito em pesquisas, enfim, né? E é uma coisa que a gente precisa pensar. E não tem como a gente não se afetar com as notícias. Porque cada um tem uma realidade, inclusive, social, familiar, e tudo isso vai se somando às questões profissionais também. Algo que me foi muito marcante, teve um caso de um casal que foi assassinado no dia do aniversário da filhinha de 1 ano deles, foi na Zona Norte, e esse homem tinha um envolvimento com alguma questão criminosa, e aí eles fizeram uma festa de aniversário para a filhinha de 1 ano, e quando eles saíram dessa festa, os outros criminosos alvejaram o carro em que eles estavam, mataram o casal e aquela menininha de 1 ano. Na ocasião, aquilo era um domingo, e eu me lembro porque eu estava no plantão da redação lá da 0 Hora, trabalhava lá na época, e eu estava grávida. Tá assim, um barrigão já. E quando a gente faz aquela ronda, né, com a polícia e tudo, liga pra saber o que tá acontecendo, quando eu recebi aquela situação, era um plantão de domingo e eu tava coordenando o plantão. Eu fiquei estática, que eu não sabia o que eu fazia. Porque aquilo me atingiu diretamente. Uma criança de 1 ano, assassinada com vários tiros, junto dos pais, e aí entra aquele ciclo em que tem um determinado momento que não interessa o que a pessoa fazia. Era um pai e uma mãe com uma filha de 1 ano. Exatamente. E eu com meu filho na barriga, aquilo me acertou no coração. Eu fiquei assim, o que eu faço agora? Porque eu precisava primeiro me estabilizar emocionalmente, porque, claro, às vezes dura pouco, assim, mas são aqueles 5 minutos que tu fica assim, pensando, eu estou trazendo uma criança para esse mundo. E isso aí é algo que mexe contigo, dentro ou não, né, de uma profissão como essa, mas tu tá ali diretamente envolvida com aquela situação. Aí eu me lembro que teve um colega muito querido, que acho que ele percebeu, assim, que eu fiquei um pouco tonta com aquilo, aí ele destrinchou ali o que tinha, não, vamos mandar uma pessoa pra lá, um repórter, um fotógrafo e tal, e aí foi. E aí deu a casualidade de que há pouco tempo atrás teve
teve o julgamento de um dos criminosos e eu encontrei com os avós dessa menina. E aí aquilo mexeu comigo de novo, lembrei daquilo lá atrás, né? Eu lembrei exatamente assim daquele domingo, daquela situação. E aí nas mãos daquele avô tinha um saquinho plástico com um sapatinho que a menininha estava usando no dia em que foi assassinada. Então, assim, eu tenho certeza que essa reação que vocês tiveram, quem estiver ouvindo vai ter também. Então, olha como é que tu não vai ser atingido, como é que a tua saúde mental não vai ser atingida por algo assim. Então, a gente precisa trabalhar isso. E que responsabilidade a nossa de dar uma notícia dessas de uma forma que não machuque mais ainda, de uma forma que não fique sensacionalista. Enfim, como dar uma notícia dessa quando tem até parentes dessa família que estão assistindo e que nem sabem ainda. É muito complicado isso tudo, né? E como é importante a gente ter aprendido sobre a ética da notícia nos bancos da universidade, né, Lili? Muito importante. Aí entra aquilo que a gente estava falando, tu tem que ter sensibilidade. Eu conversei com aquele avô. Não posso chegar nele, por exemplo, e dizer assim, o teu filho era isso ou aquilo, teve envolvimento. Não, porque não se trata disso. Se trata de um pai que perdeu um filho. Exatamente. Não interessa o que esse filho fazia naquele momento. Interessa só para a justiça. Não para aquele pai. A dor dele a dor dele é igual a de todo mundo. E é igual a de qualquer pessoa que perdesse o seu filho, a sua neta. Então, a gente também tem que aprender que o julgamento ele tem que ser feito pela justiça. É claro que há casos em que a gente morre de raiva, né? Quando a gente fica sabendo de uma pessoa que matou uma criança, um pai, uma mãe que torturava, que abusava. É claro que a gente sente também raiva como as outras pessoas, né? Mas a gente precisa entender o contexto das coisas. E aí a gente tem que ter equilíbrio, sensibilidade. E aí entra uma outra coisa, pra gente sair um pouco do viés da tristeza, assim, que é o quanto estar bem informado é importante. Porque como é que tu sai desse momento de confusão mental em que tu foi atingido emocionalmente pela história? Tu tem que ter lido outras matérias ou ter informações sobre esse tipo de crime, esse tipo de situação, para que tu possa sair pela tangente do emocional para os números, por exemplo. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o nível de violência contra crianças tem aumentado, tem diminuído, as ações que a polícia tem feito para evitar esse tipo de crime, Maria da Penha, enfim. Então, se tu tiver munido de informações do dia a dia, e aí tu vai permeando o assunto de outra forma, para que, enquanto o piloto automático está fazendo isso, o teu emocional está se recuperando, porque tu precisa seguir em frente, porque tu não pode te tornar parte da notícia ali chorando junto com a pessoa. Claro, nós somos seres humanos, temos a nossa sensibilidade, a gente pode muitas vezes demonstrar isso, porque eu entendo que o jornalismo está passando já há algum tempo por esse sistema de humanização. A gente não é mais um robozinho falando e apresentando e sem dar nenhum sinal daquela emoção que está sentindo, né? E até na Record a Record é uma das provas disso, porque tem momentos em que a gente fala de coisas muito sérias e aí muitas vezes a gente opina, daqui a pouco a gente faz uma brincadeira e pode dar a gargalhada que vocês dizem que eu dou. Então existe essa manifestação assim de vários sentimentos, né? Mas mesmo assim a gente ainda tem que ter um controle de tudo aquilo que está acontecendo. E uma coisa que eu acho importante também, isso que tu falasse desse repertório todo, né, que a leitura, que o conhecimento nos traz, ela também ajuda a construir essa nossa função social, porque no momento em que tu vai apresentar os números das crianças, da violência que aumentou contra as crianças, ou vai alertar sobre pais que abusavam, pais que torturavam, enfim. E aí tu vai já falar sobre os sinais, para que as pessoas que estão próximas a alguém... Nossa, mas eu conheço minha vizinha faz isso com o filho, ou meu primo faz isso com a filha... eles batem. Então a gente tem essa função de mostrar como as pessoas podem, de certa forma, ou prevenir ou bloquear esse tipo de ação, né? Isso é uma das coisas que me faz seguir em frente também. Porque mesmo quando a notícia é ruim, a gente está dando uma informação que vai ser útil para alguém. Então, o que a gente entende é que uma grande parte do público que assiste televisão gosta de saber os detalhes sobre os crimes que acontecem.
As pessoas são movidas por essa curiosidade, grande parte das pessoas, né? Por isso que existe uma audiência tão grande. E, em contrapartida, tu tem essa oportunidade de alertar as pessoas. Nem que seja para dizer assim, algo que deveria ser óbvio, né? A gente devia poder andar na rua sem medo de ser assaltada a cada esquina. Exatamente. A gente não consegue. Então, eu tenho esse papel de dizer para as pessoas, olha, em tal bairro os moradores estão relatando um grande número de assaltos, ainda que na polícia não haja esse registro, porque se as pessoas não registram o boletim de ocorrência, os dados não chegam na polícia, a polícia acredita que aquele bairro ali tá, né, dentro do padrão, entre aspas, né, porque já é ruim, né, então é dentro daquele padrão aceitável de dizer que os índices estão menores e tal. Então, isso é uma prestação de serviço importante. É triste tu noticiar que uma pessoa foi assaltada, que roubaram uma bicicleta, claro, isso descartando momentaneamente os crimes de maior violência, né, mas tu alerta as pessoas, claro. Elas sabem que ali naquela parada de ônibus tá difícil de ficar muito tempo esperando. Então, quando tu fala de abuso de crianças, de maus tratos, aí aquela pessoa vai dizer, mas é verdade, tem uma vizinha, tem uma amiga, tem um familiar. E aí tu fala, por exemplo, que o grande número a maioria dos casos de abuso estão dentro da família ou de pessoas muito próximas. Então, são coisas tristes de se falar. Sinais, né, que a criança, em geral, inconscientemente já... Mas ajudam nesse alerta. Um relacionamento abusivo que daqui a pouco pode resultar num feminicídio. E quando a mulher está nessa situação, ela não se percebe assim, na maioria das vezes, né? Para quem está de fora é fácil dizer assim, mas ela gosta de apanhar, ela tá ali porque ela quer. Tem uma série de julgamentos. Não, em briga de marido e mulher não se mete a colher. As pessoas falam. Que a gente mete, sim. Claro que sim, a gente tem que meter a colher. Até porque, assim, tu pode denunciar anonimamente. Exato. E as pessoas, mas vamos descobrir. Não, gente, é anônimo de verdade. Liga pro número da polícia e diz, olha, eu acho que a minha vizinha tá apanhando. O máximo que vai acontecer é a polícia ir lá e constatar que não. Mas aí tu fez o teu papel. Porque daqui a pouco ela pode estar morta, assassinada pelo companheiro, enfim, pelo ex-companheiro. E tu podia ter feito alguma coisa e não fez nada. Então, essas coisas me confortam de prestar esse serviço. E eu até acho que o ideal mesmo é estimular para que essas denúncias sejam anônimas mesmo, porque nós também, quando jornalistas, já relatamos que às vezes a pessoa vai tentar ajudar e acaba sendo vítima, né, naquela situação que ele tentou se envolver. O importante é não fechar nem os olhos, nem os ouvidos e fazer esse tipo de denúncia. Porque a nossa função é essa, né? É a função social, efetiva mesmo. Exato. E eu acho que entra muito dentro dessa função social, e aí é uma coisa que eu quero falar muito também com a Lili, que é a representatividade, né? Então, assim, onde tu trabalha, que coincidentemente onde nós três trabalhamos, né? O repórter, seja numa entrada ao vivo, ou no teu caso, que também é apresentadora, né, tem essa liberdade de opinar. E, no teu caso, mulher, preta ou negra, que isso depois é uma segunda pergunta, né, essa representatividade, porque assim, tu está ali no vídeo representando centenas de milhares ou milhões de pessoas que estão te assistindo e nesse momento tu pode fazer mais por elas na tua fala, né? Conta um pouquinho como é essa representatividade tão importante, que aliás eu gosto de deixar registrado que é muito importante. De fato é muito importante. Eu vejo pela reação das pessoas na rua. A gente, principalmente quando está no centro de Porto Alegre, em lugares mais movimentados, os repórteres, né, em geral, ali na Record, são muito abordados, porque a gente tem essa relação de proximidade com o público, justamente por essa questão da humanização que eu já tinha falado antes. E o que eu percebo é que 90% das pessoas que me abordam são pessoas negras que se sentem felizes de estarem se enxergando ali na televisão. Uma vez eu recebi uma mensagem de uma mãe no Instagram e ela estava me contando que um dia a filhinha dela me viu e disse para ela assim, mãe, olha ali que legal, o cabelo dela é igual ao meu, eu não tinha visto uma jornalista com cabelo igual ao meu. E ela me relatou aquilo no Instagram, eu falei que eu tinha ficado muito feliz. E claro, isso me deixa feliz, porque toda pessoa negra tem uma trajetória de ter passado por situações de preconceito racial, e esse reconhecimento criminal é muito recente, o reconhecimento de que existe é muito recente,
Porque se a gente tiver um grupo de pessoas e perguntar para as pessoas assim, quem aqui é racista? Ninguém vai levantar a mão. Mas se perguntar assim, tu acha que o racismo existe? Muitas pessoas vão levantar a mão. E aí como é que pode saber que o racismo existe se ninguém é racista? Porque existe a questão de que o racismo, ele majoritariamente é velado. Então, só que essa questão da representatividade, ela também é muito perigosa, ao mesmo tempo que é importante, é perigosa. Porque quando uma empresa contrata uma pessoa negra, ela está dizendo para o público que ela se importa com isso. Mas aquilo termina ali na maioria das vezes. Então, as pessoas são contratadas, uma pessoa negra é contratada, e essa é a única ação que a empresa faz. Não existe uma conversa sobre diversidade, aí eu vou incluir aqui outras questões, além da negritude, né, coisas que precisariam ser conversadas dentro da empresa para diminuir a possibilidade de racismo e de vários outros tipos de preconceitos. E então, são várias camadas que precisam ser faladas sobre isso, porque eu não posso ser a representante de uma pluralidade de pessoas negras, porque cada um tem a sua história e cada um sabe, né, as dores e as delícias de ser quem se é. Então, a representatividade de uma pessoa, ela não pode acabar na contratação de um repórter negro, de uma pessoa em uma determinada função. A gente precisa... esse discurso se tornou clichê, isso até me chateia um pouco, porque as pessoas esvaziam um pouco as falas, nós precisamos ocupar todos os espaços. Mas o fato é que isso é necessário, porque como é que eu vou saber qual matéria, qual assunto, qual maneira de abordar é importante se eu não tiver ninguém dentro da empresa que seja negro, que tenha uma deficiência, que faça parte de outros grupos que não são os usualmente contratados. Porque é muito fácil falar de diversidade da boca para fora, mas isso precisa acontecer da porta para dentro também. Então, essa questão da representatividade é importante, mas também precisa ser pensada de uma maneira mais ampla pelas empresas para que isso funcione de fato na prática, para que as empresas se posicionem quando uma situação acontecer no exercício da profissão. Então, são muitas questões, muitas camadas, né, que precisam ser abordadas quando a gente fala de preconceito, de racismo e de diversidade de uma maneira geral. E aí entra a que eu disse que era a pergunta que vinha depois. A gente que está tentando ter esse letramento racial, né? Então a gente fala, ela é uma mulher negra ou ela é uma mulher preta? Porque a gente vê que existem duas formas e exigências diferentes de pessoas diferentes, como tu estava mesmo dizendo, existe uma pluralidade dentro de um grupo, né? Então, assim, o que é o correto para a gente dizer e para a gente avançar mais um pouquinho, né, nesse letramento que a gente tanto busca, né? Eu acho que o correto é a gente chamar a pessoa conforme ela se sente à vontade. Porque existem questões culturais, filosóficas, né, de estudos que levam a uma questão ou a outra e adeptos, né? Eu, particularmente, não tenho uma preferência. Eu me refiro das duas formas. Eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher preta, mas as pessoas têm preferência, assim como em relação a gênero, as pessoas às vezes, né, tem uma relação de serem chamadas de ela, de ele, não fazendo um comparativo, né? Sim, sim. Mas eu entendo que a melhor maneira da gente mostrar que não quer ser preconceituoso é a gente conversar abertamente com a pessoa. Eu disse, olha, eu queria que tu me dissesse como é que tu prefere que eu me refira a ti dentro deste contexto. Sim. Né? Porque também, aí eu acabo entrando numa outra questão. É muito chato, muito desagradável, quando uma pessoa... Quando, por exemplo, me chamam para conversar. A gente veio aqui, a gente vai falar sobre várias coisas relacionadas ao jornalismo e também as questões raciais, porque é óbvio que elas me atravessam. Agora, é muito desagradável quando alguém te pergunta, por exemplo, assim... Tu, como uma pessoa negra, como é pra ti ser jornalista? Cara, é igual pra todo mundo. Sim. Eu sou jornalista igual pra todo mundo. Não é porque eu sou, sabe? Então não é isso claro. que define. E então tem essa questão, assim, a gente tem que parar de ter medo de conversar com as pessoas sobre isso, porque eu chamar uma pessoa de negra não é ofensa. E aí as pessoas às vezes dizem, aquela menina moreninha lá... Não, eu não sou moreninha. Eu não sou, sabe? Eu sou negra, sou preta. Não tem que ter medo de falar, porque esse próprio medo das pessoas já mostra... O preconceito. A falta de letramento racial. Porque é. a gente é inserido numa cultura que estruturalmente é racista. Claro, Isso, e aí quando claro. fala, isso também é outra coisa que as pessoas têm falado de uma maneira muito...
rasa, né? E o racismo estrutural. Ah, bom, Tu isso já virou uma expressão assim, clichê, que as pessoas já colocam a culpa. Não, desculpa, eu tive essa atitude por causa do racismo estrutural. Mas o que é o racismo estrutural? Tu sabe? E aí a pessoa nem sabe. Porque o Brasil é racista, a sociedade é racista. Mas por quê? Da onde vem isso? Claro, a gente poderia fazer um resgate histórico enorme aqui para falar sobre isso, mas o fato é que a gente tem uma estrutura racista e que faz com que todos nós, até a gente que é negro, possa ter uma fala racista. Agora, a diferença é assim, uma vez que tu entende que a gente vive numa sociedade, tu entrou numa seara de que tu vai ter que escolher. Se tu vai continuar na cegueira ou se tu vai partir para buscar essa informação. É isso que define. Eu entendi que eu tenho falas preconceituosas. E a gente tem de várias formas. Aí eu volto a falar. A gente tem várias falas preconceituosas sobre negritude, sobre deficiência, sobre questões de gênero. Obesidade. Então a gente fala capacitismo, etarismo. A gente tem essas falas entranhadas na gente. E aí como é que a gente faz? A gente vai tentando todo dia, se dá conta que fala uma coisa, aí fala outra. E isso não precisa ser uma briga. Claro, porque tem essa coisa de tu perceber quando é uma coisa, quando é algo consciente ou não. Sim. Um dia no trabalho, uma colega falou que tal item, não sei o que, era vendido no mercado negro. Aí eu virei assim, falei assim, realmente, no mercado paralelo tem muitos itens à venda. Aí ela assim, desculpa, né? Falei, não, mas tudo bem, a gente pode aprender. E aí a gente conversou sobre aquilo. Tudo é aprendizado. De maneira tranquila, sabe? Exatamente. Porque não é algo intencional. Uhum. É diferente de tu chegar num lugar e tu perceber que a pessoa te dá aquela olhada, te ignora, sabe? Uhum. E aí eu cheguei uma vez no hospital para entrevistar um médico e ele me perguntou se a repórter não ia ir. Então, talvez até não tenha sido também consciente, porque na cabeça daquela pessoa branca, privilegiada, de várias formas ali, financeiramente e tal, se ela não viu, não faz parte da realidade dela ver pessoas negras naquela posição de repórter. Então, vamos combinar que os veículos de comunicação também não fazem muito bem a parte deles. Pois, aí entra naquela seara que a gente falou de que a representatividade importa, mas importa pra quem? E quem tá fazendo o que sobre isso? Então, assim, contratar uma pessoa negra não resolve o problema da representatividade, do racismo nas instituições de maneira geral. Né? Então, uma coisa que me chamou a atenção quando a Fernanda Carvalho saiu da RBS, ela foi pra Globo em São Paulo, várias pessoas vieram perguntar, e aí a RBS já te procurou? Porque é claro que eles vão procurar outra negra para colocar no lugar daquela negra. E eu fiquei pensando assim, nossa, existe uma caixinha então? Não tô me referindo à empresa especificamente, nem à empresa especificamente. É política de cotas? Mas olha o raciocínio das pessoas, né? Que obrigatoriamente tinha que ter uma outra pessoa negra. Ou seja, assim, eu não posso ocupar vagas aleatórias simplesmente pela minha competência. Não, as pessoas entendem também erroneamente a questão das cotas. E que tu falou das cotas, a gente pode falar sobre isso também, porque, agora essa vaga de repórter negra tem que ser preenchida. Exatamente. É como se a vaga fosse de repórter negra. Exato. De repórter. Exato. Porque esse rótulo, se saiu uma repórter negra, tem que entrar outra. E outra coisa, assim, essa coisa de contratar uma pessoa negra fica, né, como tu disse, parece assim, que aquela vaga é especificamente para negra. Mas aí, por que tem que ser eu que já tô ali na mídia em outra emissora? Por que não pode ser, então, se fosse isso, uma oportunidade para uma outra pessoa negra? Sabe? Porque também a gente fala de oportunidade. Porque muitas vezes as pessoas não querem dar oportunidade para quem tá começando, se for negro, então nem pensar. A gente entra já numa outra seara de assunto, que dentro da questão do racismo estrutural, as pessoas pressupõem que aquela pessoa negra não vai ter tanta capacidade, tanta competência, o conhecimento para desempenhar aquela função, e aí elas dão oportunidade para uma outra pessoa com os mesmos pré-requisitos, mas ela é branca. E isso é algo que as pessoas muitas vezes fazem inconscientemente também. Então, por isso que a gente fala assim, quais são as questões que estão sendo feitas dentro das instituições para abrir os olhos contra essa estrutura preconceituosa? Porque é bem isso, é um preconceito. Então, assim, a fulana, mas ela é uma exceção. Ela é uma mulher negra ou preta que se deu bem porque ela é uma exceção. Oi?
como assim? Ou sabe? ela se deu bem porque ela é negra ou preta e eles precisavam colocar alguém nessa vaga. Então, assim, também já ouvi coisas bem negativas, muitas vezes as pessoas realmente, eu acredito muito nessa coisa do estrutural, porque vem de uma criação, ainda mais um estado como o nosso, Sim. né, que é extremamente preconceituoso, enfim, ele é um pouco ainda conservador demais. O que eu vejo assim, que às vezes a pessoa realmente ela foi criada de uma forma e ela disse uma bobagem, mas é justamente nesse momento em que ela vai decidir se ela quer continuar sendo aquela pessoa que bota desculpa no racismo estrutural ou se ela quer... Não, mas espera aí, então me diz como é que é o certo, como é que é na realidade. Ai, assim, nossa, e aí aprender, que aí esse é o letramento, né? E aí... É aprender para não fazer de novo e para ensinar outras pessoas, para passar adiante, sabe? E uma coisa bem importante disso que tu falou é assim, Carlinha, as pessoas não podem querer que os negros sejam professores deles. Porque em uma conversa, né, eu dei o exemplo ali de quando a colega falou o mercado negro e tal, e aí rolou aquela conversa naturalmente. Mas a partir dali é com ela. Exatamente. Ela não pode ficar me perguntando o tempo todo, se eu falar isso é racista? Se eu falar isso parece preconceito? Se eu falar isso, uma coisa é perguntar assim, como tu te sente se eu te referir a ti como uma pessoa, uma mulher negra, uma mulher preta? Ok? Agora, outra coisa é que as pessoas brancas muitas vezes esperam que a gente fique ensinando elas, como se a gente... E aí elas continuam nos colocando num lugar de subserviência, de que eu tenho que estar te ensinando, eu tenho que estar prestando esse serviço para ti. E isso também não é legal. A gente tem que, sabe? Olha, começou assim, ok, vamos seguir em frente. Atrás. Vai no Google, quando quer uma receita de bolo, então vai no Google. Gente, então vamos lá no Google, e segue vamos ver. pessoas, eu sigo... Exato. E aí, nessa época que a gente... vê que é um programa muito popular da concorrência e tal, e que trata muito essa questão racial. Eu comecei a seguir tanta gente que faz esse trabalho de conscientização e de analisar os comportamentos, e eu vou prestando uma atenção, assim, são pessoas que eu estou aprendendo tanto com elas, porque é isso, sabe? É buscar esse letramento... sem precisar estar perguntando. Olha, Lili, isso é assim ou é assado, sabe? Então, e até tem... E pegar todas essas informações que a gente troca, eu acho que ao longo da vida, e não é diferente nesse caso, e absorver e refletir. Nós fizemos 4 entrevistas aqui no Mês da Consciência Negra, e eu já repeti isso mais de uma vez, que tem uma das tantas coisas que as jornalistas negras que estiveram aqui conversaram. É uma coisa que me tocou muito, e daí eu, enquanto mãe, ela me olhou e me disse, tu tem filhos? Eu falei, tenho. Daí ela falou que da gente tem filho, eu falei, 14 anos. Daí ela falou, quando ele começou a ir no shopping com os amigos dele, tu deu alguma informação? Eu falei, filho, cuida o celular para não perder, né, cuida cartão, cuida não sei o quê. Isso tá. Se for pegar o Uber, não vem sozinho, aquelas coisas. Ela falou, pois é, só que uma mulher negra, quando o filho começa a ir no shopping, ela diz o seguinte, meu filho, quando tu entrar na loja comprar alguma coisa, tu não coloca a nota fora. E aí eu pensei, eu nunca na minha vida pensaria nisso. E aí isso me tocou e eu refleti muito sobre isso, eu não canso de repetir sobre essa situação. A gente nunca precisou. Exatamente, então... Por favor, né? Realmente a gente precisa se colocar e refletir sobre todos esses sentimentos. São muitas as questões da maternidade, inclusive. Eu também tenho um filho menino e a gente já pensa sobre isso quando tá grávida. Não tem, claro, isso também, quando eu falei sobre letramento racial, cada pessoa tem um nível de letramento racial, inclusive as pessoas negras. A gente não nasce sabendo sobre... A gente nasce sofrendo racismo, mas a gente não nasce sabendo sobre ele. Quando eu era criança, eu não sabia nem dar nome a isso. Hoje, adulta, eu reflito sobre várias situações que me aconteceram na infância e na adolescência, que hoje eu entendo que era um racismo, e na época eu não sabia, não tinha nome aquilo pra mim. Eu percebia que eu estava sendo diminuída de alguma forma, mas não tinha um nome pra dar. E hoje, desde que meu filho nasceu, eu falo com ele sobre literatura, sobre história, questões relacionadas à negritude, para que ele se entenda e se enxergue como um menino negro,
como pertencente a uma família de pessoas negras, e isso vai avançando, né? Porque daqui a pouco eu vou ter que chegar um momento de dizer isso pra ele. Quando for no shopping, quando for, na verdade, mesmo que tu tá passeando, sabe? Comigo já aconteceu. Eu tava com ele, inclusive, na época da pandemia e tal, era aniversário do meu marido, a gente não podia fazer nada, tava todo mundo trancado dentro de casa. Eu fui com meu filho no supermercado comprar umas coisas pra fazer um bolo. E eu tava com a roupa o uniforme da pandemia, né? Calça legging ou calça de abrigo, um moletomzinho. E eu percebi que o segurança ficou assim, de olho em mim. Eu percebi, né? Não quis enfrentá-lo, porque chega uma hora que tu cansa. Mas tu percebe, né? Então tu tem que dar essa orientação. Puxa, e algo que é muito... que faz parte das famílias negras é assim, tu tem que sair de casa sempre o melhor arrumado possível. Ah, pois é. Sabe? Porque tu tem que estar sempre limpinho, cheirosinho, arrumadinho, porque isso também influencia na forma como as pessoas vão te tratar. Se é um menino, tipo, não põe o capuz do moletom. Exatamente. Não capuz. Se der qualquer coisa, não sai correndo. Não sai correndo. Sabe? Então, essas questões são reais. E não é nada de ser mimimi, né? Não existe isso de... Porque a gente também vê isso, né? Também escuta a gente falando assim, meu Deus, agora tudo é... Sim, é. Sim, é. É porque as pessoas não se colocam naquele lugar, né? Exato. Eu queria entender. É que nem uma piada. A piada tem graça quando tu não é a piada. Exatamente. Sabe? Então, assim, é mimimi porque não é tu que passa por isso. Exatamente. Aí vai ser mimimi. Né? Então, se a pessoa se colocar naquele lugar, começar a conversar, ela vai entender um pouco melhor. Eu entendo muitas vezes algumas pessoas que falam assim, não, mas eu não acredito que isso ainda existe. Eu não acredito que isso existe. Porque aquela pessoa não tem esse sentimento de ser racista. Ela pode até falar algumas coisas que tenham esse cunho de preconceito, mas ela não tem esse pensamento, ela não é consciente. Então ela acha que não existe, porque ela não é. E aí, às vezes, a gente até tem que fazer esse discernimento, porque pra gente também, pra gente que é negra, a gente tem que estar fazendo sempre um discernimento das coisas pra entender que a pessoa, por exemplo, não se coloca porque pra ela aquilo não é real, porque ela não se sente assim em relação a outras pessoas negras, então ela acha que aquilo não existe. E ao contrário, daqui a pouco tem que estar sempre de olho naquela pessoa que tá fazendo uma piadinha, um jeitinho, porque é consciente e faz porque quer. Então, é um estado de vigilância constante, sabe? Passar por isso o tempo todo. Então, e aí nesse caso, duas situações específicas, né, que tu vive, o fato de ser mulher e negra. Porque nós, mulheres, já ouvimos muitas piadinhas e sofremos determinadas situações porque somos mulheres, porque acham que podem fazer qualquer tipo de abordagem, como, também estava de mini saia, por isso que ele meteu a mão, né? E depois que fica velha... Aí só piora, né? Então, eu imagino que isso tudo só potencializa, né? Nessa questão de o quanto tu necessita estar vigilante, né? Nessa tua jornada. E acho que, na mesma medida, a gente tem que estar vigilante. Com certeza. Na nossa jornada. Em relação a tudo isso. Tudo isso. E eu acho que o nosso... Eu passo o tempo inteiro me policiando, porque eu quero... a gente é regido pelo nosso inconsciente, né? Então, eu preciso alimentar bem o meu inconsciente para que isso... todo esse ensinamento, toda essa comidinha boa, ela se torne, daqui a pouco, parte de mim. Né? E aí, dentro da nossa casa, né? Com os nossos filhos. Porque do mesmo jeito que eu tenho a preocupação de que o meu filho não seja um menino machista, eu sempre me preocupei, né, que ele respeite os mais velhos, que ele não faça diferença entre negros e brancos, que ele não tenha nenhum tipo de comportamento capaz de debochar de uma criança com algum tipo de deficiência ou passando por algum tipo de sofrimento. Eu acho que nessa hora, o nosso papel ainda de mãe, né, ele tem todo esse... É isso que vai mudar o mundo. Quando nós realmente pegarmos isso, a Carla já fez o dever de casa, que ela tem 3 filhos maravilhosos, né? Eu tô me esforçando bastante e tu tá no início da jornada. Mas eu acho que, assim, nós não podemos reclamar do mundo se nós não fizermos o nosso dever de casa. Porque nós é que colocamos esses seres no mundo. Então a gente tem que cobrar esse comportamento, dividindo as tarefas em casa, onde a mãe, a irmã e o irmão fazem as mesmas tarefas porque são filhos iguais, porque todos habitam na mesma residência, e por aí cobrar esse compromisso e esse comprometimento da consciência de que somos todos iguais. E é isso.
né? Então eu acho que o nosso papel ainda, ele acaba sendo um pouco mais penoso, mas ele é muito mais amoroso e prazeroso, porque temos esse poder, né, de poder de gerar e colocar essas crianças no mundo, mas a gente já tem esse compromisso. O nosso poder, só nós temos. O nosso poder é de mudar o mundo. Exatamente, só nós. Só nós temos esse poder. E isso vem da família, né? Da maneira como a gente é criada. Por isso que quando a gente fala às vezes assim, as crianças é que vão mudar o mundo. Na verdade, é a maneira como a gente cria essas crianças é que vai mudar o mundo. A gente ensinar as crianças a enxergarem as pessoas com um olhar de empatia. Porque é claro que a criança que está ali, tudo para ela é novo. Ela vai perceber uma pessoa que tem uma deficiência, uma pessoa que tem uma cor diferente, um cabelo diferente, e aí ela vai começar a fazer essas observações. Mas se a gente não ensinar em casa, já seria muito bom se a gente não ensinasse a criança a enxergar de uma maneira diferente os outros, né? Então, assim, tu não... Porque se a pessoa tá em casa e ela ouve assim, nossa, olha lá, ó, aquela neguinha, olha lá, aquele lá, tem uns ditados, ai, João sem braço, coisas assim pejorativas, ai, fulano é bichinha, sabe? Porque as crianças escutam isso dentro de casa e depois reproduzem. Exato. Só o fato da gente não reproduzir essas frases machistas e preconceituosas de várias formas, já é uma grande coisa. Com certeza. E aí, se a gente puder, então, ter um ensino, uma educação em casa voltada para esse olhar da empatia, de tratar as pessoas de uma maneira... Eu até diria assim, nós não somos todos iguais, mas a gente precisa tentar enxergar as pessoas com equidade. Exatamente. Porque o que tu precisa não é o mesmo que eu preciso. Exatamente. Mas se a gente conseguir fazer as coisas se igualarem de alguma maneira, isso já é um grande passo. Nós não somos todos iguais, mas nós não somos efetivamente diferentes. Exatamente. Então, é por isso que esses tempos eu ouvi alguém falando isso, que a palavra correta não é igualdade, é equidade. É verdade. Né? E até vi era um card, assim, né, nas redes sociais, que era assim, igualdade era 3 banquinhos, e aí o alto, o baixinho, o gordinho, todos em cima dos banquinhos iguais. Equidade era o banquinho conforme a altura para ficarem todos na mesma altura. Então, assim, aquilo eu achei assim fantástico. Eu digo, é isso, é o desenho. Quer que eu desenhe? Esse é o desenho. Exatamente. Então, assim, é muito importante. Eu acho muito legal que a gente começou falando de jornalismo, a gente já está falando da criação dos filhos e tudo mais. Mas tudo isso tem a ver, porque não para, né? Uma coisa está misturada na outra. É isso. Então, assim, ó, é por isso que eu gosto tanto, e a gente agora... Esse mês, né, de abril, completando 1 ano, né, do nosso podcast, que é um bate-papo que fala sobre tudo, sabe? Fala, é lógico, sobre jornalismo, é o que nos move, é uma paixão que a gente tem, mas como é importante, né, a gente sentar e conversar com as pessoas, quantas coisas a gente aprende, o quanto enriquece a vida da gente, né? E assim... voltando ao assunto do jornalismo, né? Depois, se vocês quiserem voltar, a gente continua nos assuntos todos, óbvio. Tudo bem. É só porque, assim, ó, eu acho uma coisa muito importante que me fez eu lembrar agora, quando a gente fala tudo isso, né? E a gente fala da importância da nossa profissão, justamente porque o jornalismo, ele é um dos pilares da democracia, né? Então, hoje, né, a gente não vê, talvez, um engajamento maior dos jovens, bem jovens, vocês são jovens, mas digo dos bem jovens, que estão saindo da universidade. Aqui dentro eu sou também. Saindo da universidade e talvez pouco engajados na política. Na política, eu digo que não é partidária. A gente sempre repete aqui, eu e a Vivi, é o ato político de viver, né? De respirar, de abrir a torneira e sair água, de apertar o botão e acender a luz, de ir no mercado, dar bom dia para o vizinho, ou dar não. bom dia para o vizinho, ir no mercado e fazer uma compra e comparar preço e tal, enfim, né? Então, assim, ó, e aí eu te pergunto assim, onde a gente pode trazer essa meninada, sabe, essa juventude
para a importância de ser coletivo. Eu acho que seria essa a palavra, nós sermos coletivos. Eu acho que primeiro a gente precisa, em casa e nas universidades, também nas escolas, fazer com que esses jovens entendam que a política, a economia e assuntos relacionados a isso, eles fazem parte da nossa vida desde que a gente nasce. Sim. Porque quando eu pego o ônibus, quando eu compro um pão, eu estou girando com a economia. Quando eu acredito que se eu ficar sozinho no meu canto, trancado dentro de um quarto, jogando videogame, usando a internet, isso é economia, isso também é política, porque em algum momento o assunto da internet, da energia elétrica e dos games, isso também está sendo discutido na política. Então, isso faz parte da nossa vida de maneira intrínseca, não tem como separar. Quando eu opto por não votar, por exemplo, a pessoa diz, não, eu voto em branco, ou eu voto nulo, ou eu não voto, há muito tempo eu deixei meu título de lado. Isso é um posicionamento político. Acreditar ou não acreditar, não existe neutralidade dentro dessa neutralidade que as pessoas acreditam ter. Porque toda vez que eu deixo de me posicionar, eu estou me posicionando também. Exatamente. Exato. Então, eu acho que isso tem muito a ver com a tecnologia também. Existe uma ilusão de que eu posso não me envolver com nada e ficar num mundo virtual. E tudo isso é um ato político. E se torna um assunto difícil de tratar quando tu não fala sobre política, economia com naturalidade dentro de casa, porque isso por muito tempo foi inacessível pelas pessoas de acordo com a sua colocação social, com a sua racialidade, porque mulheres há pouco tempo não votavam, negros há pouco tempo não votavam. Então, tudo isso influencia na política. Por isso que muitas vezes a gente até fala assim, eu como uma pessoa negra, viver é um ato político. Porque muita gente quer que eu morra. Muita gente nem queria que eu estivesse aqui falando com vocês, ou aparecendo na televisão, ou tendo um filho. Então, viver é um ato político. Sim. E a gente precisa falar sobre isso com naturalidade. Colocar isso na nossa vida, na escola, dentro de casa, na universidade. E aí, como tu disseste, isso não tem a ver com ser partidário a alguma coisa, mas tem a ver com entender desde cedo que existe um legislativo, um judiciário, existem os níveis de hierarquia dentro da nossa política. Isso não deveria ser algo tão inacessível. Tem gente que não sabe o que uma Câmara de Vereadores faz, o que os deputados fazem, o que o senador, quanto tempo é cada eleição. Tu até pode não decorar, assim, quanto tempo senador, tem tempo diferente de deputado, porque oscila um ano outro ano a cada 2 anos. Tá, mas assim, tu precisa ter no mínimo a noção de que isso acontece, porque isso é um contexto social que faz parte da sociedade em que tu vive, mesmo aquelas pessoas que optam por viver dentro de um mundo digital. Mas basta respirar, porque se eu estou respirando, eu respiro um ar poluído ou não, dependendo de quem faz as políticas ambientais, enfim. Então, assim, o ato de respirar é um ato político. Né? Então, aí então, entra uma grande tarefa nossa, como jornalistas que somos, né? Trazer essas informações, trazer essa necessidade de conscientização, trazer informação de qualidade, né, para a sociedade. E quando eu falo informação de qualidade, e aí eu te pergunto a tua opinião sobre a importância da volta do nosso diploma. Muito importante, principalmente em relação a todos os acontecimentos relacionados às notícias falsas. Eu ainda acredito que o jornalismo sério não dê vazão a isso. E infelizmente, né, não tem como não relacionar isso à formação também, porque eu ainda acredito no poder da formação por meio dos professores, porque os professores são formadores de opinião. Mesmo que a opinião deles não seja de acordo com a da pessoa que está ali cursando, porque isso vai gerar uma reflexão. Então, eu sou absolutamente a favor, principalmente, aliás, são por várias questões, né? Principalmente, não tudo que eu vou falar vai dizer que é principalmente, mas assim, são várias questões. Uma, eu acho que isso diminui a possibilidade das pessoas colocarem notícias falsas, porque tu dentro da faculdade, por mais que tu não leve a sério, tu tem um mínimo de noção da ética e daquilo que é notícia.
E aí para tu não seguir aquilo ali, tu tem que ter um caráter distorcido. Bom, aí a pessoa tem um caráter distorcido, não tem o que fazer, não tem a ver com formação. Outro ponto, tem também a questão da racialidade, do posicionamento social. Aí a pessoa que tem uma posição financeira melhor, que daqui a pouco tenha contatos melhores, vai sempre conseguir uma vaga como jornalista, não sendo jornalista, porque o pai é amigo do fulano, aí tem aquela influência social, o QI, né, o que indique, ou então a pessoa negra que já não é a preferência, já não faz parte das preferências, não vai conseguir a vaga também, porque tem esse outro que tem mais influência. Então são várias questões que influenciam nisso. E aí um outro ponto que eu deixo um questionamento para quem estiver nos escutando é assim: tu escolheria um médico que não se formou na faculdade? Exatamente. Tu escolheria um dentista? Mas é da área médica. Não importa, ele leu vários livros. As pessoas, não, mas eu leio, eu escrevo muito bem. Bom, eu sei fazer um bisturi funcionar como ninguém. Tu vai me escolher para fazer a tua cirurgia? Sabe? Então eu acho que a formação é, sim, muito importante. Tu vai escolher para redigir alguma coisa, alguém que tu percebe que a escrita não é boa, que a pessoa erra português, erra concordância, não sabe interpretar as coisas, porque a gente não aprende interpretação de texto na faculdade, mas tu vai desenvolvendo o raciocínio e a reflexão em torno disso. Né? Tu não tem uma cadeira de português de fato na faculdade, mas tu te obriga a buscar o conhecimento sobre isso. Eu sou tão antiga que eu tinha. É mesmo. Eu tive uma cadeira de redação, assim, de escrita. Não, mas a gente assim, tinha língua portuguesa. De irmão Mainar, lá na FAMEC. Não, e aí também sobre o quanto é importante falar e refletir sobre tudo, aí o nosso papel enquanto profissional dentro das redações. Nós precisamos falar mais sobre o que a nossa profissão precisa e tentar levar a reflexão às pessoas que se afastaram do sindicato propriamente dito, por esse ou por aquele motivo. Até nós fizemos uma entrevista recentemente com o Antônio Hoffel, que foi o primeiro que abriu essa sessão de entrevistas do mês do jornalista, onde ele falou, eu me sindicalizei e sempre de alguma forma eu participei, concordando ou não com a diretoria. E eu acho que é isso. Por quê? Para manter a unidade, para manter a categoria. Porque por onde passa a convenção coletiva? Pelo sindicato. Se nós temos o aumento, pode ser bom ou pode ser ruim, é pelo sindicato. Se nós temos uma assessoria jurídica que a gente consegue pagar para nos ajudar a montar tudo isso, é porque nós precisamos da verba da contribuição sindical, nós precisamos que as pessoas se associem, venham, reclamem, estejam próximos, né? Então, assim, uma coisa que eu comecei a fazer, até efetivamente quando eu conheci a Carla, né, que foi quando eu entrei no movimento sindical, é isso, vamos refletir. Por quê? Por que a nossa categoria está assim? Por que o nosso aumento não sei? Porque a gente precisa entender como é que funciona, senão fica muito fácil só ligar para o sindicato quando é que entra o reajuste. Mas e aí? Qual é a nossa participação? De quanto vai ser o aumento? Mas é isso. Não marginalizar. E não só reclamar e tudo mais, mas ajudar a construir. Exatamente. Eu até faria uma comparação, que a gente falou de política, de eleição, como tu viver numa cidade em que tu ignora as ações da prefeitura. Tu é jornalista, e aí tu ignora o que acontece dentro do sindicato, que tem, por exemplo, como a Vi falou, a questão da convenção. Tu não sabe o que está acontecendo, e aí na hora de votar para prefeito, tu escolhe não votar, tu está deixando com que as pessoas decidam por ti. Exatamente. Então, né, à medida em que tu não tu te abstém de qualquer informação sobre o sindicato, tu tá fazendo isso também, tá deixando as pessoas decidirem por ti. Algo que te interessa. Não foi, eu acho que é aí que a gente chama. Por exemplo, nós fazemos as homologações das rescisões, das demissões das pessoas. Exato. A maioria das pessoas não sabe disso. Às vezes a empresa não informa e aí fica, então assim, mas as pessoas também não sabem porque não se aproximam, né? Então tem toda essa hora de refletir, precisamos refletir qual é o nosso papel nesse grupo, né? E vamos tentar conversar melhor sobre isso, né? Eu acho uma coisa legal de falar, e até assim, porque daqui a pouco algumas pessoas se assustam pelo fato de fazerem uma contribuição financeira.
tu pode fazer uma contribuição espontânea também. Exatamente. Né? Não precisa ter, de eu fato, não tenho um aquele compromisso, valor, eu não É. posso isso. Mas Porque tem toda essa questão de que já foi dito por N pessoas que, pois é, mas daí eu vou fazer a contribuição sindical e vem descontado na folha e aí a empresa vai ficar sabendo. Primeiro que isso jamais poderia ser apontado, marginalizado. Mas ainda assim, então contribui de outra forma. E às vezes a contribuição está em vir aqui também e dar esse acolhimento, e dar a ideia, e participar, né? Ajudar a construir. Nós começamos agora, no mês de abril, a construir os primeiros rascunhos do que vai ser a nossa convenção coletiva desse ano. Que é o grande trabalho, né, que começa paralelo a todos os outros que a gente vai apagando os incêndios, mas é o que muda de fato, né, a nossa vida, porque é o que muda o que entra na nossa conta, né? Foi um prazer, foi maravilhoso te entrevistar, conhecer mais ainda da tua história, que eu admiro muito. Muito obrigada, foi um prazer pra mim. Eu me sinto um pouco tímida estando na posição de entrevistada, que você vai entrevistar. Mas olha, vem pro sindicato e começa a fazer perguntinhas como a gente. Vou fazer. Imagina, né? Obrigada, Gurias, foi um prazer. Obrigada.